Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Estamos começando mais um preview da Casa do Corvo. Ainda estamos todos em polvorosa, estamos todos em festa, estamos todos alegres, mas é hora de colocar o pé no chão, porque domingo tem jogo, a temporada ainda não acabou, vamos voltar para a realidade. E esse domingo o Baltimore Ravens viaja até Detroit para encarar o Detroit Lions. E com a gente está aqui o Matheus, do Yahoo Sports, para falar um pouquinho para a gente sobre esse confronto. Matheus, acho que é a primeira vez que você vem aqui à Casa do Corvo, então seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Sinta-se à vontade, a casa é sua, a cerveja está na geladeira, não repara na bagunça, o microfone é seu. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Seja a hora que todo mundo tiver ouvido esse podcast, né? Muito obrigado pelo convite. Eu aceito realmente uma cerveja ou uma água gelada, porque, meu Deus, o calor tá de matar esses últimos dias. Mas tipo assim, seria muito legal, pelo menos pra mim, que o meu querido Detroit Lions não estivesse encarando os Ravens depois de uma semana em que o Ravens vem de uma semana boa, né? Vem de uma vitória boa, vem de uma vitória legal, de uma vitória importante, né? Que não dá pra negar que são dois times que vão brigar no topo da NFC basicamente o ano inteiro, né? Então é até legal pros Ravens essa semana, porque, tipo, bater um adversário aí direto, que pode ser lá na frente, e vem agora para pegar um saco de pancada para poder consolidar, né, essa vitória. Se os Ravens não entregaram a paçoca, né, porque o time é conhecido por entregar um jogo assim. E comigo também, João Gabriel Gelli. Boa tarde, João. Boa tarde, Cleverton. Boa tarde, Matheus. Muito obrigado pela participação aqui, por aceitar nosso convite. Um bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Estamos às vésperas de um jogo que, eu e você, Cleverton, poderemos jogar pelo Ravens praticamente, né? Porque tá faltando gente. Basicamente isso, né? Ainda mais depois das notícias que saíram hoje. Não sei se isso vai afetar para domingo, mas nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, dessa notícia que saiu aqui no meio do episódio, tá bom? Bora lá, gente! Senhor Matheus Ribeiro, como bons anfitriões que somos, a gente vai começar aqui de uma forma para tentar dar um pouquinho de esperança pro Detroit Lions. Vamos ver se a gente consegue, né? Vamos falar um pouco do ataque do Detroit Lions. A gente está vendo aqui que, atravessando o campo, colocando pontos no placar, o Detroit Lions ele tá ali meio que no meio da tabela, né? O time é o 13º da liga em jardas totais. Em jardas aéreas e corridas está ali na mesma situação, 12º, 13º, pontos por jogo a mesma coisa, está fazendo uma média de 25 pontos por jogo. A gente está vendo aí uma química legal do Jared Goff com os seus recebedores. Então, já começando aqui para a gente criar um pouquinho de esperança para Detroit. Ainda tem espaço para esse ataque evoluir ou esse deve ser o teto de Detroit para a temporada? Eu acho que o grande problema dos Lions atualmente é que o recebedor número 1, né, que seria o Tyrell Williams, tá na IR, foi pra IR essa semana, inclusive. Então, o Jared Goff acaba tendo que trabalhar com alvos que não tem tanta experiência. Tipo, o principal alvo dele em wide receiver tem sido o Quinte Cephus, que é um wide receiver que veio de Wisconsin em 2020, draft de 2020. O segundo recebedor que tem sido mais bolas, tipo wide receiver mesmo, é o Amon-Ra St. Brown, que é uma escolha desse último draft. Então, o ataque aéreo dos Lions
acaba tendo que ser muito em volta do TJ Hawkinson, que tem jogado muito bem, tem se mostrado um tight end realmente bom, e aí talvez seja um ponto em que os Lions possam explorar, né? Porque se a gente for ver os 2 primeiros jogos dos Ravens, Darren Waller com 10 recepções, 105 jardas e 1 TD, Travis Kelce, 7 recepções, 109 jardas e 1 TD. Então aqui tem talvez uma área em que os Lions possam explorar. Porque o que está dando certo do time é a linha ofensiva tem funcionado muito bem. O Penei Sewell tem jogado muito bem de left tackle, escolha de primeira rodada do último draft, enquanto o Taylor Decker tá na reserva de machucados, né? Então o Sewell tá jogando no lado esquerdo, que é o lado que ele é mais acostumado, então tem ido bem. O Jamal Williams se mostrou uma adição muito boa, tipo, no jogo corrido, e é esse equilíbrio que tá dando um pouco de esperança para os Lions no ataque. Tem corrido bem com a bola, e quando precisa passar a bola, a proteção tem sido boa, alguns recebedores conseguem se desmarcar. Então talvez aqui seja um ponto em que os Lions consigam até trabalhar um pouco em cima dos Ravens, principalmente eu acho nessa questão do Hawkinson. O Baltimore Ravens, que inclusive tem um problema crônico com tight ends, né, Gélio? Isso, e pô, já começou a temporada, né, enfrentando 3-2-1. Assim, obviamente o Waller e o Kelce estão em um nível acima, mas o Hawkinson, entre os jovens, é um tight end de ascensão. Eu particularmente amava o Hawkinson na época que ele saiu do draft, pro draft, né. Pra mim ele era um prospecto de elite, tá, naquela classe. Gostava muito dele, gostava mais dele do que do Noah Fant, né, os dois eram colegas de time em Iowa. Assim, é um bom recebedor, um cara atlético, ele vai dar trabalho para a defesa do Ravens. O ponto positivo é que, basicamente, é ele que tem para dar trabalho para a defesa do Ravens em termos de recebedores, né? O Matheus citou, né, os wide receivers, e assim, eu diria que o segundo recebedor do Lions provavelmente é o DeAndre Swift nesse momento, né? Depois do Hawkinson. É que ele tá o DeAndre Swift está limitado, porque ele teve problema na semana passada, então ele não jogou. O jogo contra os Packers no Prime Time, ele basicamente não jogou. Ele entrou pouquíssimos snaps. Sim. Eu acho que até o Swift e o Jamal Williams fazem uma boa combinação, né? Porque os dois são bons em terceiras descidas, o Swift mais como recebedor, o Jamal Williams mais na proteção, e eles se complementam bem em estilo de corrida, né? O Swift é um cara mais ágil, mais explosivo, enquanto o Jamal Williams é um cara mais de força, mais de ganhar jardas de fio. Assim, o ataque do Lions nessas 2 partidas, né, até agora, ele fluiu até que decentemente, né? Mas mais naquele estilo de, pô, vamos ganhar 5 jardinhas por jogada, manter o ataque em campo e ser consistente e tal. E assim ele foi conseguindo seus avanços. E quando tinha uma jogada maior, normalmente era uma jogada com o Khalif Raymond, né, alguma jogada aleatória com ele. Foi o que eu reparei nessas 2 partidas, né, do que eu assisti. Agora, o Jared Goff é um quarterback que eu particularmente não acho tão ruim quanto muita gente acha, tá? Mas ele tá longe de ser um quarterback de elite. É um cara que tem um pouco de dificuldade de lidar com pressão, é um cara limitado em leituras, isso ficou historicamente marcado, né, na passagem dele pelo Rams, a questão do Sean McVay fazer as chamadas de última hora e deixar pouco tempo pro Goff ler a defesa adversária, o McVay mesmo ler a defesa. Então, assim, eu acho que a defesa do Ravens pode ter uma boa partida, mas aqui fica a questão, né, de que, a gente corre o risco de estar sem um monte de jogador por causa de Covid, né, nesse miolo da defesa e do pass rush, e 2, eu acho que esse é um confronto que vai testar muito defensivamente em termos de cobertura os nossos safety e os nossos linebackers, que são justamente os pontos que a gente tem alguns questionamentos, né. Pode-se ter algo interessante para o lado do ataque do Lions. Inclusive, obrigado, Jalen Ferguson, porque além de não fazer nada em campo, ainda contamina os companheirinhos. Na verdade, eu acho que eles estão na lista de Covid por precaução, né? O Justin Houston, se eu não me engano, saiu que ele testou negativo. Vamos ver o que acontece aí. Quem que tá na lista? O Justin Houston, o Madu Buick e o Matheus falou em off mais cedo, eu esqueci de novo. O Brandon Williams. Brandon Williams, isso. Ou seja, mas o Brandon Williams ainda tinha a questão de que ele machucou o pescoço, né, no jogo contra o Chiefs, ele já não estava treinando tanto. E aí, sobre o Madubuike e o Justin Houston, a gente tem a dúvida ainda, né, se eles testaram
positivo ou se eles estão afastados, estão na lista de Covid só por terem sido contatos próximos ao Jalen Ferguson, que esse sim é confirmado que testou positivo. Se eles forem contatos próximos só, eu agora não estou com as regras na cabeça, mas eu acho que eles teriam alguma chance ainda de jogar no domingo. O Houston é certeza de ser só contato próximo mesmo. O Madubui, que eu não faço ideia de se ele testou positivo ou não. Mas vamos lá, a gente tocou no assunto Jared Goff, Matheus, e é de conhecimento público que o Jared Goff é um QB com pocket limpo, com tudo tranquilo, com tudo em paz, com tudo certo, e um QB não tão bom assim sob pressão. O QBR dele cai absurdamente quando ele está pressionado. Me fala um pouco da linha ofensiva do Detroit Lions, tendo em vista que essa linha ofensiva vai encarar um pass rush que não é muito eficiente. Hoje o Odafe é talvez o nosso melhor pass rush, né? Discutivelmente nosso melhor. Discutivelmente não, ele pelo menos em números é o que performa melhor hoje em campo. Ainda assim, eu ainda fico com o Justin Houston, tá? Sim, talento por talento, o Justin Houston, sim, com certeza é o melhor pass rush, mas hoje o Odafe é o que está performando melhor em termos estatísticos. Ainda assim, a gente sabe que o pass rush do Baltimore Ravens está muito longe de ser um dos melhores da liga. Acho que o torcedor dos Lions pode ver aí, pode vislumbrar uma chance de dar trabalho para o Baltimore Ravens em cima disso, né? Levando em conta, inclusive, que Detroit joga em casa. O confronto é no Ford Field. O Goff, por exemplo, agora no jogo contra os Packers, enquanto os Packers não tentaram trazer mais jogadores, enquanto estava com o pass rush só 4, ali só a linha realmente, os Packers realmente não estavam conseguindo passar, porque a linha ofensiva dos Lions tem, como eu falei, né, o Sewell tem jogado muito bem, você tem o Frank Ragnow, que é um ótimo center, o Jonah Jackson, que é o left guard, tem se ajeitado de escolha de terceira rodada no passado, né? E o Vaitai, né, que tem o primeiro nome impronunciável, né, que veio de Filadélfia como free agent o ano passado, tem jogado um pouquinho melhor dentro da linha. Então, é uma linha que tem conseguido lidar muito bem com pressão quando essa pressão é feita com poucos jogadores. O jogo contra o San Francisco 49ers também, o Nick Bosa estava o tempo inteiro no seu e passou realmente dele uma vez, de verdade. Nas outras vezes, todas o Sewell conseguiu defender realmente muito bem. Então, eu acho que para que os Ravens consigam, né, ter, eu acho, um maior sucesso, impressionar o Goff, com essa dificuldade que ele sempre tem, que é normal, né, que a gente já se acostumou, para falar a verdade, eu acho que os Ravens vão ter que trazer muitos jogadores, e eu estava até vendo uma estatística de que os Ravens são o time que mais tentou blitz esse ano na NFL. Então, tipo assim, eu acho que isso deve ser necessário para que os Ravens acabem acabando com o jogo do Goff, né? Porque enquanto o pocket tá limpo, o Goff tem trabalhado muito bem esse ano. O problema é, quando congestiona realmente, tem sido complicado. E realmente confirmado aqui. O rate de blitz do Ravens é o maior da NFL nessa temporada, depois de 2 semanas. É o que eu tava pensando aqui, né? Na temporada passada já foi o segundo maior atrás só do Pittsburgh Steelers. Você falou de colocar mais de 4 homens na linha para poder pressionar o Goff. O Martindale, nesse momento, deve estar olhando o esquema de jogo e entrar no modo Release the Kraken, né? Hoje é o coordenador ofensivo mais agressivo da liga, né, em termos de pressionar o QB com mais de 5 homens na linha. Isso, exatamente. Ele historicamente era um cara que manda muita blitz, ele até fugiu bastante desse padrão dele no jogo contra o Chiefs, mas eu acredito que ele vai voltar. Só, né? Sim, e eu acho que ele vai voltar a essa tendência agora contra o Lions. Não, e você pensa, né? Se diminuiu contra os Chiefs e ainda é o time em primeiro lugar, né? É realmente uma tentativa bem agressiva, né? Sim. E sempre foi, tá? É histórico dele ser um cara bem agressivo em termos de mandar blitz mesmo. Ele é um cara que confia muito na secundária também para cobrir, é um cara que gosta de cover zero. O grande problema na semana 1 é que ele tentou fazer isso com o QB, que foi o segundo melhor QB na temporada passada contra a blitz, né?
Ainda bem que pelo menos contra o Kansas City Chiefs ele assentou um pouco e sossegou o facho. Vamos virar então a página e falar da defesa, o Matheus. Vamos pensar aqui no principal qualidade do no ataque do Baltimore Ravens, que é o jogo corrido. O Detroit Lions contra a corrida, ele está em 15º na liga. Se eu não me engano, dentro dessas 3 semanas, e aí o Gelli pode me corrigir se eu estiver errado, dentro dessas 3 semanas o Detroit Lions vai ser o time que vai apresentar problemas nesse tipo de quesito, né? De parar o jogo corrido. Lembrando também que o Baltimore Ravens sempre tem aquela velha história que a gente está contando desde que começou a off-season dessa temporada, de que os esquemas do Greg Roman são muito bons, os bloqueios que ele monta, e pipipi, popopó, que são ótimos para o jogo corrido. E a gente está vendo a prova aí de que Tyson Williams, Latavius Murray, Devonta Freeman, essas peças todas que nunca se esperou nada de gente como eles, os caras estão conseguindo produzir em alto nível, não só pelo esquema do Greg Roman, mas por ter um QB ali do lado deles, que é o Lamar Jackson, que potencializa isso à enésima potência. Você vê alguma chance do Detroit Lions conseguir neutralizar esse jogo corrido de alguma forma? Eu acho quase zero, pra falar a verdade, porque a defesa dos Lions é realmente tipo, o maior problema do time, e isso não dá nem pra negar. Eu acho nas 2 primeiras semanas, os linebackers do time foram extremamente expostos, falta velocidade, né, nessa área, tanto que o Jamie Collins foi colocado no trading block e não vai nem jogar contra os Ravens, né? Deve ser a estreia do Derrick Barnes, que foi um linebacker escolhido nesse último draft, que teoricamente deveria ajudar o time nessa questão de velocidade, mas aí você olha, ele ainda vai estar do lado do Alex Anzalone, que não é um jogador muito rápido, mas eu acho improvável que ele saia, porque o Anzalone é o cara que tem o fone de ouvido na defesa, né? É ele que chama as jogadas. Então eu não acho que é um jogador assim vá sair, né? E os Lions têm tido muitos problemas, tanto que agora nessa semana, né? Se você tira as ajoelhadas e as corridas, e tipo, o Rodgers teve 4 corridas pequenininhas, né, para 6 jardas no máximo, o Lions cedeu quase 4 jardas por tentativa, 3.9. Então, isso assim, para um ataque que é basicamente o Aaron Jones, né? O Aaron Jones não tem um grande substituto. Os Ravens não tem grandes nomes, se a gente for pensar, mas é um time que trabalha muito bem a corrida. É um time que tem esquemas muito bons. Eu acho que qualquer running back que eu vi nos Ravens nos últimos 2 anos entra e consegue correr sem muito problema. A questão de ajuste eu acho que é realmente fácil. E até todas as lesões eu acho que nem... Tipo assim, podem ter diminuído um pouquinho o ímpeto, né, do ataque terrestre dos Ravens, mas eu acho que não são determinantes. Até por causa disso, né? É um ataque terrestre que me parece de fácil adaptabilidade, né, para jogadores entrar. Sim, eu, assim, pessoalmente, eu acho que o ataque terrestre do Ravens vai conseguir fluir tranquilamente nesse jogo. Eu acho que eu achei, inclusive, a defesa do Lions bem fraca nessas 2 partidas. Assim, tá certo que não enfrentou ataques ruins, né? Mas eu achei o ataque do Lions uma unidade melhor do que a defesa. Eu diria bem melhor. Tanto que isso até é demonstrado na quantidade de pontos sofridos pela equipe, né? 41 contra o 49ers, 35 contra o Packers, e um Packers que tinha feito 3 pontos contra o Saints na semana 1, né? Então, assim, eu acho que o ataque do Ravens não vai ser um problema. Acho que nesse jogo a defesa do Ravens que vai ter que dar uma resposta até pelo desempenho abaixo, né, nas 2 primeiras semanas. Até o jogo contra o Chiefs ele teve alguns bons momentos, né, mas eu diria que o confronto mais relevante para definir o resultado dessa partida é o ataque do Lions contra a defesa do Ravens. Acho que no sentido do ataque do Ravens, acho que vai fluir tranquilamente, até porque se a gente sai da defesa terrestre do Lions, a gente vai para a defesa no ataque aéreo, em termos de cornerbacks, já perdeu o Jeffrey Okudah, né? Aí fica quem? Ficou o Oruwari. E o Jerry Jacobs ou o A.J. Parker. O A.J. Parker tem jogado bem, mas eu acho que não dá tanto para confiar.
Eu tenho alguns problemas, por exemplo, com o Will Harris, que é o strong safety, porque ele tem tomado muitas rotas meio erradas para distância que ele tá da bola. Tipo assim, ele chega, mas não chega na bola. É impressionante. Ele chega a estar perto, mas não chega no recebedor ou no corredor. Então, tipo assim, o problema, os Lions têm talvez uma linha defensiva que seja legal. O problema pode não ter o Trey Flowers pro jogo, porque o Trey Flowers não treinou em nenhum dia dessa semana, inclusive, dessa sexta também não treinou, então talvez seja um problema também, mas os linebackers da secundária não têm conseguido parar basicamente nada. Então os Ravens podem até usar um pouco a questão, eu brinquei muito da questão do Hockenson poder ter um jogo bom. Cara, se os Ravens fizerem um jogo em que, por exemplo, o Mark Andrews receba, seja um alvo grande dos Ravens no jogo, eu acho que o Mark Andrews vai voar nesse jogo, porque os Lions realmente não tem ninguém que consiga marcar um tight end bem hoje. E eu até acho estranho, por exemplo, que tanto o 49ers quanto o Packers não exploraram isso tão bem nos primeiros jogos. Se você for ver, tanto o George Kittle quanto o Robert Tonyan não tiveram, tipo assim, tiveram um impacto menor do que eles poderiam ter, eu acho. Se os Ravens fizerem isso com o Mark Andrews, de ter um impacto um pouquinho maior, tá aí uma chave que pode ajudar o jogo a ficar ainda mais fácil. Ótima oportunidade, então, para o Baltimore Ravens poder envolver o Mark Andrews no ataque, né? Porque ele mal apareceu contra Las Vegas, contra os Chiefs. Ele teve uma boa produção, mas eu tive a impressão de que o Greg Roman usou ele um pouco mais como bloqueador do que como recebedor. De repente, aí, esse pode ser o esquema perfeito para o Mark Andrews estar um pouco mais envolvido recebendo passes. E, poxa, cara, acabou de pingar uma informação aqui, né? Acabei de ver aqui pelo The Information. Se vocês estiverem ouvindo a gente, um abraço. O Detroit Lions acaba de se tornar o terceiro time na história a ter 5 jogos cedendo mais de 35 pontos, cara. Pra receber um Baltimore Ravens que acabou de fazer 36 em cima do Kansas City Chiefs, tá uma situação meio complicada, né? É uma oportunidade para poder aumentar recordes, né? Quem fala que Detroit não consegue ter recordes? Só não tem positivo, né? Mas tem. Matheus, pra gente fechar, vamos lá. Primeiro, matchup que você acha que vai ser interessante nesse jogo da gente observar? Eu vou falar eu acho que o ataque terrestre dos Lions contra a defesa do terrestre dos Ravens. Talvez seja, para mim, talvez seja o matchup mais equilibrado desse jogo, porque os outros eu coloco bem em favor dos Ravens. Então acho que talvez esse seja, para quem gosta de assistir um jogo para ser interessante, acho que talvez esse aqui seja onde você tenha mais possibilidades de ver, tipo, os dois lados tendo movimentos importantes, fazendo jogadas boas e não um marasmo de um time dominando o outro. Olha, o negócio aqui não causando infarto como foi nos outros dois, tá ótimo. Ah, não, gente. Assim, os dois primeiros jogos dos Lions, cara, eu não sei como, por exemplo, o 49ers acabou, tipo, deixando o jogo apertar na primeira partida porque tirou o pé ofensivamente, a defesa tava muito mais vanilla, né, como se fala. Então, assim, os Lions conseguiram chegar perto, conseguiram deixar o jogo um pouco interessante, mas mesmo contra os Packers, depois do primeiro tempo, não deu para ver uma possibilidade dos Lions ganharem aquele jogo. E a defesa dos Lions é assim, a defesa dos Lions pode começar o primeiro quarto bem, mas ou no segundo quarto ou no terceiro quarto essa defesa vai ter um colapso, e um dos dois. Por exemplo, eu posso até arriscar que o jogo chegue tipo 7-0 pros Lions no fim do primeiro quarto, e tipo assim, o primeiro tempo acabe tipo assim, com umas 2 ou 3 posses de vantagem pros Ravens, porque é assim que funciona a defesa dos Lions. Faz uma gracinha ali pra você achar, nossa, olha, treinaram bem essa semana, parece que o time tá organizado, só que só você deixar um pouquinho mais que ferra tudo. Não, pior que eu tive essa impressão mesmo, eu tava assistindo esse jogo e mandando mensagem pro amigo meu, e pensei assim, caraca, cara, não acredito que depois vocês fizeram com o Saints, vocês ainda vão dar brecha pra Detroit, cara. O começo parecia um pouquinho mais promissor, uma pena que acabou não sendo tão disputado como a gente queria. Gélio, eu acabei te cortando sem querer, cara. Você ia falar alguma coisa?
E assim, eu ia dizer que eu concordo também com esse confronto que o Matheus citou, né, do ataque terrestre do Lions contra a nossa defesa terrestre. Acho que vai ser um ponto interessante, porque se o Lions quiser aprontar uma zebra nessa partida, eu acho que vai passar muito por isso. É uma linha ofensiva com bons talentos, tá? Principalmente na configuração atual, o Penicil e o Frank Ragnow, né, que é o center, que são caras que conseguem gerar bastante movimento, são caras que conseguem abrir espaço, os running backs são bons, o time tem funcionado bem nesse quesito, e o Ravens ainda vai jogar sem o Brandon Williams, que é a principal âncora de defesa terrestre. Também já não vai ter o Justin Madubuike, que é a peça de rotação. O Derek Wolfe está machucado, também não vai jogar. Então, assim, a rotação da linha defensiva do Ravens está muito prejudicada para esse jogo. Ainda perde o Justin Houston, que é uma presença muito forte, marcando as pontas da linha nas jogadas de corrida. E perde opções, e ainda tem o Pernell McPhee como dúvida para a partida, que ele teve alguns problemas físicos durante essa semana. Então, assim, é uma unidade de defesa terrestre do Ravens que vai perder muitas opções para essa partida, né? E então é um grupo que pode talvez chegar bem cansado para o final do jogo. A gente provavelmente vai ter muito Justin Ellis em campo, muito Broderick Washington em campo, que são caras que não costumam estar tanto em campo, né, nesses últimos tempos pelo Ravens. Então, oportunidade de ver alguns rostos diferentes, né, vestindo a camisa, mas também pode ser algo preocupante se eles não tiverem aptos a substituir à altura, né, as peças que a gente está perdendo para esse jogo. Também me preocupa um pouco o pass rush, né, já que vai perder o Justin Houston, vai perder profundidade, vai perder variabilidade pelo meio também, que o Madubuike é uma peça disruptiva, atacando pelo interior da linha, mas eu acho que ainda vai ser suficiente, o Ravens ainda tem o potencial suficiente para conseguir o resultado positivo, né, conseguir a vitória. Mas acho que vai ser uma partida que pode gerar um pouco mais de estresse em termos de defesa terrestre para um Patrick Queen, para um Malik Harrison, né, que provavelmente eles não vão ter uma situação tão limpa para eles quanto a linha defensiva costuma oferecer. Então eles vão ter um pouco mais de trabalho de desengajar dos bloqueios, de fazer as jogadas defensivas mesmo. E aí fica aí como coisa para se observar, né, ponto para se observar, como que o Patrick Queen vai taclear nessas situações. Porque ele mostrou alguns bons sinais nesses últimos jogos, né, de conseguir fazer as leituras, avançar, instinto, chegar na situação certa para fazer a jogada certa. O problema é que está faltando para ele finalizar essas jogadas. Então, vamos ver se ele dá um passo positivo, né? Porque o problema dele nesse momento é fundamento. Fundamento é treino e repetição. Então, acompanhar um pouco disso. Eu sou a favor do Baltimore Ravens adotar aquela velha tática de controla relógio, corre bastante com a bola, não cede o mínimo de tempo possível para o ataque do Detroit Lions, porque do jeito que a defesa vai vir desfalcada, se deixar a defesa muito tempo em campo, pode ser que abra espaço para o Detroit Lions fazer umas gracinhas, coisa que eu não duvido. E aí, Matheus, para fechar, aí agora é aquele momento clubista total, pode vestir a camisa e mandar ver o seu placar para esse jogo e uma bold. Manda brasa. Nossa, caramba, com esse time nesse momento eu acho que é até difícil colocar alguma chance de que faça alguma coisa decente, né? Eu vou de Ravens 38 a 17. 38 a 17, eu acho. É um placar bom, eu acho que não. Na verdade vai ter 14, porque os Lions têm um grande problema para essa semana também, que o Austin Seibert, que é o kicker, foi colocado na lista de Covid. Então, quem deve chutar para os Lions é o Ryan Santoso, que chutou na primeira semana para o Carolina Panthers, foi cortado, foi no practice squad do Titans, depois foi no practice squad do Lions e tá aí viajando de time em time, né? Tá aí no objetivo de chutar para pelo menos uns 5 ou 6 times essa temporada. E ele só acertou field goals de menos que 30, né?
e errou um extra point, então não vou botar muito confiança, então vai ser 38-14. Minha... Santoso, inclusive, estava no Giants na pré-temporada, ele foi um dos últimos fortes do Giants. Tipo, a lista dele, só essa temporada tem 4 times diferentes. É muito bonito, inclusive. É de fazer inveja no Ryan Fitzpatrick. Tá quase. Não, e originalmente ele foi colocado pelos Lions, tipo, o original dele, lá em 18 ou 19, agora eu não lembro. 18, quer dizer. Minha bold vai ser os 2 touchdowns e 100 jardas do DeAndre Swift. Serão. Ele vai basicamente fazer tudo pros Lions essa semana aí. Então, eu sigo essa tônica de que o confronto favorece o Ravens. Acho que é um jogo que, vindo de uma vitória como a contra o Chiefs, e depois de uma decepção como foi contra o Raiders, o time tem que entregar mais um desempenho positivo, crescer em cima desse resultado do último domingo, e seguir no caminho de tentar pegar uma das primeiras posições na AFC, né, para os playoffs. Então, assim, é um jogo que o Ravens tem a obrigação de vencer, tá? Se esse é o plano. Então, eu aposto no 34-10 do Ravens. Acho que vai ser uma boa performance da defesa também para ficar saudável, depois de 2 desempenhos piores. Fica esse receio quanto ao ataque terrestre do Lions tendo sucesso contra a nossa defesa, tá? Mas vou dar um voto de confiança. Em termos de apostas diferentes, eu diria que o Lamar vai passar para 4 touchdowns. Não teremos touchdowns corridos do Ravens nessa partida. Eu vou chutar um placar mais baixo, porque dessa vez eu quero ser um pouquinho mais cético. Eu acho que vai ser 24-14. Como eu falei, eu vou ser cético mesmo. Não é um jogo assim que teoricamente a gente precisa ver muita dificuldade. Obviamente os Ravens estão indo como favoritos. Ainda assim, eu sempre tenho medo desses jogos porque Baltimore gosta de aprontar, mas gosta de espalhar farofa de vez em quando num joguinho que é pra ser fácil assim desse jeito. Eu tô um pouco preocupado porque a defesa que veio de 2 desempenhos não muito bons, ela mostrou coisas boas contra os Chiefs, mas ainda assim é algo que deixa a desejar. E tá indo com desfalques, mesmo que, pelo que eu tô vendo aqui, mesmo que o protocolo seja tranquilo pro Houston, pro Madubuik e tudo mais, ainda assim não daria tempo deles entrarem, então vai ser desfalque mesmo. E bold, 2 sacks do Owe, vai. O Owe que todo mundo criticava que ele fez 0 sacks no college, vai ter 2 sacks. E é isso, senhoras e senhores. Senhor Matheus Ribeiro, muitíssimo obrigado mesmo pela participação, cara. Muito obrigado aí pelas informações. E é o seguinte, cara, o seu microfone está aberto para você fazer o seu jabá, cara. Fique à vontade. Se divulgue aí. Agradecendo o convite primeiro, né? Eu vou deixar só uma curiosidade aqui primeiro, que os Lions só venceram um jogo contra os Ravens desde que os Ravens entraram na liga, né? É uma vitória dos Lions por 35-17 em 2005, em que os Ravens tiveram 21 penalidades. Eu acho que é o segundo maior número da história da NFL, se eu não estou enganado. E o Joey Harrington, né, que era o quarterback dos Lions, lançou apenas para 97 jardas. Um touchdown e 2 interceptações. E mesmo assim... Calcule esse jogo, hein? É um jogo extremamente bizarro. Tipo, é um jogo que não dá para entender. Os Ravens venceram na disputa de jardas por 387 a 266, inclusive. Mas foi um jogo extremamente bizarro. O melhor recebedor dos Lions tem 3 recepções para 25 jardas. Esse jogo também. É muito bom. Mas novamente, agradecer pelo convite. Eu tô no Twitter, _RibeiroM, né? Lá você pode ver tudo que eu falo sobre futebol americano, college football, sobre esportes olímpicos, sobre futebol, porque na verdade basicamente sobre várias coisas, né? Porque hoje eu recentemente deixei de ser um editor de esportes e eu sou um editor basicamente de home, né? Sou um editor de várias editorias, né? Então acabo que meu trabalho hoje, eu já trabalhei muito mais com futebol americano no passado, mas hoje meu escopo mudou um pouco. Mas eu tô lá falando basicamente de qualquer coisa, eu falo realmente de qualquer coisa, de qualquer assunto que estiver passando no momento, desde que eu tenha um mínimo conhecimento, né? Então vamos lá, vamos trocar ideia.
Falo bastante, inclusive. Não é nem brincadeira. Eu realmente gosto bastante. E é isso que eu ia falar no seu perfil. Eu adorei que tá lá no seu perfil, de futebol a K-pop. É basicamente isso. Minha mesa tem um número gigantesco de diferenças de hockey, futebol americano e K-pop. Minha mesa no momento, aqui, por exemplo. Então, eu falo bastante dessas coisas, principalmente, né, de esportes e K-pop ultimamente. Vamos trocar ideia. Vocês não precisam me odiar porque eu gosto de K-pop, assim como eu não vou odiar ninguém por gostar de qualquer tipo de música. Música é um negócio que você ouve o que te agrada e quem ficar reclamando dos outros não vale nem ouvir opinião. É isso, pessoal. Um grande abraço e muito obrigado pelo convite novamente. Eu não odeio muito, pelo contrário. Eu sou da opinião de que os K-popers vão salvar o mundo. Já fizeram isso 2 vezes. João Gabriel Gelli, muitíssimo obrigado aqui pela participação também, muitíssimo obrigado pela contribuição, pelos comentários. Tamo junto, meu querido. É isso, tamo junto. Até semana que vem. Muito obrigado, Matheus, pela participação. E nós voltamos na semana que vem para falar sobre esse confronto, para falar um bocado sobre Baltimore Ravens e Detroit Lions. A gente te espera semana que vem, então, se tudo der certo com a vitória do Baltimore Ravens. Vamos ver, quem sabe, a chance é grande. É isso aí, galera. Até mais.